Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, vamos conversar um pouquinho. Vou trazer um assunto que o pessoal, sempre que me para na rua, me para no trabalho, fala: eu acompanhei, eu prestei muita atenção, me identifiquei com algumas características, eu tenho pessoas na minha família com essas características, tal, que legal, fale mais quando você tiver tempo, beleza? E aqui estou, falar um pouquinho mais do TDAH. Vai virar um quadro aqui no canal, que é o autoconhecimento, né? Você vai se conhecendo, você vai vivenciando, vai tendo experiências e vai acabar trazendo novas perspectivas, vai trazer aí novas informações que eu posso compartilhar com vocês, que eu acho muito legal. Toma uma água, hidrate-se, viu, gente? Ó, vocês estão vendo o sol que tá, né, hoje, ó. Que beleza. Bem, primeira coisa que eu preciso falar para vocês, algo que eu já tinha comentado anteriormente em outros vídeos, e pedir para que você se inscreva no meu canal no YouTube, tá? Canal Ives Henrique Cruz, ative o sino das notificações, deixe o joinha. Falar primeiramente sobre saúde mental importa. As pessoas, elas estão numa febre hoje de cuidar do corpo, de cuidar da aparência, fazer procedimentos estéticos no rosto, fazer academia e por aí vai. Mas acabam se esquecendo de cuidar do coração. Acabam se esquecendo de cuidar da mente, certo? E são as situações tóxicas, são as situações que nos deixam com ansiedade, que faz botar muita coisa a perder. Muita gente ainda tem aquele estigma, ainda tem preconceito contra o trabalho do psicólogo e do psiquiatra. É o autoconhecimento, é você ter aquele momento que você pode falar, você pode desabafar, você pode tentar colocar em palavras tudo aquilo que você está sentindo e reorganizar as suas ideias. O psicólogo, ele é formado para isso. Em alguns casos, essa ansiedade, ela está atrapalhando, a bipolaridade está atrapalhando, alguns desvios de conduta estão atrapalhando, algumas formas de pensar e agir estão atrapalhando. Então é necessário o psiquiatra para entrar com a parte medicamentosa. Eu tenho uma amiga que estava me contando, estava me relatando após a perca da mãe dela, falecimento que faz o quê? Vai completar 1 ano que ela perdeu a sua mãe, que começou a bater cabeça, sinais psicológicos, sinais físicos começaram a acontecer, um destemperamento de suas emoções, até que ela falou a palavra-chave: descobri que o problema está em mim. Eu descobri que eu preciso de ajuda. E muitas vezes a gente precisa de ajuda. O mercado de trabalho, a sociedade em si, ela sempre vai colocar que você é forte, que você vai vencer, que você vai conseguir. Só que a sociedade, ela vai recriminar quando você errar, quando você cair, quando você falhar. Mas isso não é nato do ser humano? Falhar? Você conhece alguém que é perfeito? Humano. Não estou falando Deus, não estou falando entidade, não estou falando espírito. Estou falando seres humanos. Você conhece alguém perfeito? Não vai ter gente perfeita, gente. Em todo momento somos passíveis de erros. Tudo que a gente vai fazer pode não dar certo. Podemos ser derrotados, sim.
Então é normal perder. É normal da vida perder. É normal da vida não dar certo. Lutar, passar por momentos de vale. Então você não precisa ser forte o tempo todo. Tem hora que você precisa chorar. Tem hora que você precisa gritar. Tem hora que você vai precisar quebrar alguma coisa para não quebrar a cara de alguém. Sim, isso é fato. Todo mundo passa por isso. Tem essa de, ai, homem não chora. Mentira, gente. Todo mundo tem oportunidade de chorar, aliviar. Dar paz no coração. Todo mundo tem essa oportunidade. Certo? Então não. Você não é forte o tempo todo. E tá tudo bem se você quiser surtar. O que você precisa prestar atenção é, se você surtar, você consegue se recompor sozinho? Porque o surto ele pode dar no meio da rua, no meio do teu trabalho, no meio de um filme. Você pode ter uma crise de ansiedade, você pode ter um surto, você pode ter alguma coisa. Você consegue voltar em si sozinho? Você consegue avaliar os teus limites? Você consegue avaliar e segurar coisas que você não pode cometer quando você estiver em surto? Você não pode matar alguém, você não pode roubar alguém, você não pode bater em alguém, você não pode, você vai responder criminalmente por causa disso. Certo? Tem pessoas que, infelizmente, se surtarem, elas não conseguem voltar em si, não conseguem se segurar sozinhas. Então precisa de acompanhamento, precisa de um lado medicamentoso. E tá tudo bem, gente. Você não precisa postar nas suas redes sociais que você toma remédio controlado. Não, mas você precisa estar bem com você mesmo e colocar as suas ideias no lugar, colocar os seus sentimentos no lugar. Agora, falando sobre o TDA, coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a parte do staff, do cansaço. Que eu tenho muito isso. Só que o meu caso, ele tem uns pormenores, porque eu mexo com a espiritualidade, eu sou médium, eu tenho meu lado mediúnico, eu tenho meu lado espiritual forte. Eu gravo conteúdos com relação à espiritualidade, a espiritualidade das outras pessoas, a energia das outras pessoas me afetam de determinada forma, sim. E tá tudo bem. Eu trabalho como público, então eu acredito que chega uma hora do dia que você tá cansado, chega um momento que você fala, não, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero falar com ninguém. E isso tá me acontecendo com muita frequência. Eu estou gravando este vídeo em outubro de 2025. Minhas férias foram em agosto agora, meses atrás. E tem hora que dá a impressão que eu tô precisando de férias de novo. E olha que eu tenho uma vida que eu trabalho bem, eu gosto do que eu faço, tal, mas é muito trabalho. Eu emendo um trabalho no outro. Se não é o trabalho onde eu trabalho realmente, é o atendimento que eu faço, é a gravação de vídeo que eu faço, tal. Então, o meu staff, ele é gigantesco. Eu já compartilhei isso com vocês em outro vídeo. Chega um momento que eu preciso me desligar, literalmente. Tentar dar um cochilo de 10 minutinhos que seja. Eu já fiz isso, gente, escondido dentro do banheiro, para vocês terem noção. Porque é um cansaço, ele é tão grande, mas é um cansaço tão grande, mas não é aquele cansaço de sono, propriamente dito, aquele cansaço que você tem, que você vai deitar e você vai dormir. Porque se eu saio do lugar que está me dando este cansaço, que está roubando a minha energia, ou que está mexendo com o meu TDAH, eu fico bem.
Às vezes é caso assim de, se eu estou parado, bate o cansaço, dependendo da hora do dia, ele vai batendo cansaço. Mas de repente eu tenho que fazer uma atividade, aquele cansaço ele desaparece. Eu consigo prestar atenção, eu consigo realizar a atividade que eu preciso fazer, eu consigo raciocinar, eu consigo conversar, eu consigo fazer, eu consigo correr atrás, eu consigo fazer todas as coisas. Aquele cansaço ele parece que desaparece de uma forma muito misteriosa. Tá indo cabelo na minha boca, ó. Aquele cansaço, ele desaparece de uma forma misteriosa. Aí eu sei, ou é um cansaço espiritual, que alguém com má energia perto de mim, ou como comumente acontece, várias pessoas de má energia perto de mim. Uma pessoa que chega perto de mim e reclama, eu pego ranço. Eu não gosto de gente que reclama o tempo inteiro. Não gosto. Eu não me sinto bem. Aí eu fico um lado grosso, defensivo, quieto. Porque eu começo a responder a pessoa muito basicamente e muito automaticamente. Não. Sim. Tá bom. As minhas respostas, elas são breves. Breves. Eu não quero contato com a pessoa, eu não quero conversar com a pessoa, porque a energia dela tá me afetando. Então, chega alguém reclamando perto de mim, se você quer desabafar, eu tenho essa facilidade. Hoje uma coordenadora estava conversando isso comigo. Você tem facilidade, você tem alguma coisa que faz com que as pessoas se sintam na liberdade de chegar perto de você e de desabafar, e de reclamar, e de contar da vida. E realmente, eu tenho. E isso eu acredito que está muito no meu trabalho espiritual, na minha missão de vida, voltado ao mundo espiritual, que é escutar, que é auxiliar, que é tentar dar um caminho para as pessoas. Pois bem, mas me incomoda a pessoa que só vem pra reclamar. Que toda vez que você encontra com a pessoa tá reclamando. Ou a pessoa está repetindo a mesma história. Pô, cara, você já falou. Tudo bem, eu lembro. Eu lembro que você já falou. Você não precisa me contar a história tudo de novo. Vai me irritando. E isso é o lado da espiritualidade, como é o lado do meu TDAH. Muita informação pro TDAH não funciona. Porque ele não capta. Quem tem transtorno de déficit de atenção não vai captar todas as informações que estão circulando. Vai captar aquela informação que é clara, que é certeira aqui, que é importante, que ele considera ser importante. Então, um chefe está passando um serviço para mim, está explicando o que eu devo fazer, eu consigo focar, eu consigo prestar atenção. Mas mesmo assim, é melhor eu anotar. E não me dê 3 coisas diferentes a fazer, como aconteceu com uma coordenadora. Uma coordenadora chegou para mim, ela me passou toda a agenda do período da manhã. Eu falei para ela, ó, beleza, só que você vai ter que voltar na primeira informação, porque no decorrer da manhã eu não vou lembrar de tudo. Lógico, ela me passou uma lista, uma agendinha, ela passou e me mandou via aplicativo. Beleza, ajuda. Mas as informações que estavam na agendinha ali que ela me mandou eram informações bem concisas, bem
resumidas. Então, os pormenores que envolvem aquela atividade, que ela explicou tudo de uma vez só, ela teve que falar tudo de novo para mim. No momento oportuno, no momento certo. Não adianta despejar 10 informações. Eu não vou captar. Passa uma informação, vamos fazer. Passa outra informação, vamos fazer. E eu tenho o meu autoconhecimento. Então eu posso chegar na pessoa e falar assim, olha, o jeito que você está me passando as informações não é legal. Porque eu não vou entender. Eu não vou fazer. Eu vou esquecer. E por aí vai. Certo? Então, o TDAH, quando ele fica saturado, ele começa a ser grosseiro. Não, gente, eu não estou falando para vocês normalizarem os coices. Não é isso. Eu sei que quando eu sou grosseiro, eu machuco. Porque eu sei ser um pé no saco. Eu sei ser. Só que vocês precisam entender que quando está em um nível de staff, quem tem TDAH, infelizmente, a gente vai começar a ser grosso. Isso é uma forma de autoproteção, isso é uma forma de resfriamento. Vamos pensar que a nossa cabeça é um computador. No momento que o seu computador superaquecer, ele vai fazer alguma coisa para não queimar de vez. Então, ele vai, de repente, desligar, ele vai reiniciar, ele vai travar, ele vai deixar atividades básicas funcionando e o restante ele vai bloquear. É a mesma coisa computador, é a mesma coisa celular, é a mesma coisa carro. Carro, na hora que vai superaquecer, ele vai acender uma luz e o motor vai começar a falhar. Ele não vai estragar na mesma hora. Mas se continuar superaquecendo, ele vai estragar. Ele vai queimar alguma peça importante. A junta do cabeçote, por exemplo, vai acontecer, certo? O seu celular, ele chega um momento que, dependendo da memória que tenha o teu celular, ele vai travar. A tela vai dar um bug. A teu respeito. Sabe quando teu celular ele tá com várias páginas abertas, a memória RAM não é grande? Ai, desculpa, gente. Aqui é só eu colocar pra gravar que começa a passar uns carros barulhentos, umas motos barulhentas, ônibus, caminhão, passa tudo. Até avião, disco voador, passa tudo aqui. Ai, que ódio. Enfim, voltando. Dependendo do tanto de memória RAM que você tem no celular e do tipo de processador que você tem em seu celular, ele vai travar. Muitas informações, páginas pesadas, jogos pesados, ele vai travar. E o cérebro de quem tem TDAH é como se fosse um processador mais lento, menos memória RAM. Então a gente trava realmente. E qual que é a nossa forma de externar? Uma das, já que constantemente a gente tem que responder e dar devolutiva para as pessoas, falando de uma forma mais fechada, de uma forma mais grossa. É normal. Aí pensa, gente, o meu cansaço ultimamente, que é o meu trabalho, pessoas reclamando, pessoas não colaborando, fofoca, intriga, de repente algum mau dia que não tá rendendo no trabalho, isso já me afeta. Aí eu mexendo com a vida espiritual das pessoas vai me afetar também. Eu tenho o TDAH e o meu processador, o que ele faz? Ele vai reiniciar.
Aí eu preciso dar aquela cochiladinha assim, ó, de 10 minutos pra ver se o cérebro dá uma acordada depois, sabe? É muito complicado. Gostaria que você deixasse no comentário se você é assim, se você tem TDAH ou conhece alguém que tenha TDAH, para saber se é parecido com a forma que eu estou. Eu falo, gente, eu me dou muito melhor sozinho. Todas as atividades que eu tenha que fazer sozinho, que eu tenha que desenvolver sozinho, os meus resultados são muito melhores e muito mais rápidos. Porque estar junto com alguém é você ter que receber informações complementares da outra pessoa, é você muitas vezes não combinar suas ideias, então a pessoa vai falar uma coisa, você vai falar outra. Aí a pessoa vai folgar pro teu lado, porque eu tenho muito isso, e tenho muita facilidade de atrair pessoas encostadas. Então vou fazer até quando eu era estudante, isso acontecia muito. Pessoas que vinham fazer trabalho, pessoas que vinham fazer prova em dupla comigo, eram pessoas encostadas, que eu tinha que fazer tudo sozinho. Então, sempre perguntava, posso fazer sozinho? Posso fazer individual? Meu resultado é muito melhor, individual. Agora, a coisa que tenha que trabalhar muito no coletivo, muito em dupla, dá certo? Dá. Eu sou uma pessoa sociável, eu sou uma pessoa muito comunicativa, como vocês estão vendo. Eu sou uma pessoa que consegue e vai atrás dos resultados, porque eu quero resultados positivos, eu quero que o trabalho dê certo, mas prefiro ainda que seja sozinho. Eu ainda prefiro. Tá? Deixa o joinha e deixa nos comentários se você conhece alguém com TDA também e tal. E quando eu for lembrando de mais coisas, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um super beijo.